Senhor, nós te agradecemos nessa manhã por podermos declarar com fé no nosso coração que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e que o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso alvo de vida. E, Senhor, nós queremos te declarar que nós queremos, até o último dia, nós te adoraremos e adoraremos por toda a eternidade, juntamente com toda a comunidade dos santos. Nós te louvamos, te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar nossa nova série. 1 Samuel. Então a gente vai agora voltar para o Antigo Testamento e num livro histórico. Tá? E aí, o nome que a gente deu para essa série é O Reino em Cena. Tá? Então, pense aí, eu queria que vocês acompanhassem toda essa série pensando como se fosse uma série que a gente assiste aí no Netflix, em qualquer lugar aí. Que você acompanha episódio por episódio de uma mesma história. Tá? Então, por isso é o Reino em Cena. E por que esse nome do Reino em Cena? O livro de Samuel, ele vai trabalhar exatamente a transição do período dos juízes para o período da monarquia, tá? Do reino de Israel. E a gente pode pensar, é uma narrativa histórica, então é uma história contada mesmo. Só que é palavra de Deus, e toda palavra de Deus é recheada de teologia. Então é uma história, é uma narrativa daquele período do povo de Israel, mas que tem a revelação do próprio Deus ali. Então a gente tem que acompanhar dessas duas maneiras, dessas duas perspectivas. É um acontecimento histórico, aconteceu no tempo, é real, não é historinha da carochinha, não é mito, aconteceu, pessoas reais, só que por trás desses acontecimentos existem as camadas da teologia, Deus se revelando ali também. Então a gente vai trabalhar as duas coisas simultaneamente. É importante a gente estar pensando nisso, que é uma história com camadas. Tá? Então a gente vai tentar pegar todas elas aí. O livro, a história vai contar esse período de 1050 a.C., mais ou menos. Então naquele período de 1000 anos antes de Cristo, tá? A gente não sabe exatamente quando foi escrito, porque não tem nenhuma evidência no texto de quando que esse livro foi escrito. Os estudiosos acreditam que foi posteriormente, né? Não foi nesse período, foi posterior. E uma coisa que é importante, não foi Samuel que escreveu. Por quê? Ele morre no capítulo 25 do primeiro Samuel. Então como que ele ia continuar escrevendo? Então não daria, né? Então, aí por que o livro chama Samuel? Porque ele é um personagem central aqui, principalmente nessa primeira parte de 1 Samuel. 1 Samuel vai trabalhar a história de 3 homens específicos: Samuel, Saul e Davi. Tá? Então, e Samuel foi uma figura importantíssima na história de Israel. Então, dar o nome dele para o livro era autenticar a presença de Deus nisso daí, porque Samuel era um sacerdote, então era autenticando. Tudo bem? Mas só para você não pensar, não, foi Samuel que escreveu. Não foi Samuel que escreveu. Tá? Mas isso tira a autoridade do livro? De forma alguma. É Deus que escreveu. A gente tem que pensar que, no fim das contas, quem escreveu, quem inspirou o escritor organizador de 1 e 2 Samuel foi Deus. Tá? E Deus queria que esse texto chegasse até nós hoje, né? Mais de 3.000 anos depois que isso aqui, desses relatos narrados aqui. Tudo bem? Então vamos ler aí 1 Samuel capítulo 1, dos versos 1 a 8. Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2
filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, e então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Em nome santo de Jesus, amém. Então, como eu falei aqui, a gente vai pensar aqui como um seriado, um episódio de um seriado. Esse é o nosso primeiro episódio. Tá? E esse primeiro episódio chama Lágrimas em Siló, a dor de Ana, a dor de Israel. Tá? Então a gente vai entender o porquê desse nome. Então eu quero que a gente pense na primeira cena, que está narrada nesse verso 1, que é o plano geral, ali mostrando, localizando. Então, pensa quando você está assistindo um filme, que a cena começa mostrando um lugar. Então pensa aí, região montanhosa de Efraim, tem essa visão ali, lugar, que lugar é esse? É um lugar importantíssimo? Qual é a região montanhosa de Efraim? Fala, lá na região havia um homem chamado Eucana. Então, é muito interessante como o texto começa. Porque isso é importante, esse começo do texto, porque primeiro ele vai dar um lugar que existe, um homem que existiu, que veio de uma família. Ele dá lá o filho de Eliú, vai dar a genealogia. Por que tem essa genealogia no começo? Para mostrar que não é um homem que saiu do nada. Então não está contando a história. Havia um homem, que nem a gente conta uma historinha. Havia um menininho chamado João, entendeu? Está inventando. Que não. Na região montanhosa de Efraim, havia um homem chamado Eucana, que era filho de não sei quem, filho de não sei quem. Ele tem família. Ele é um efraimita. E aí existe uma discussão sobre ele ser efraimita, porque a gente vai ver que Samuel era um sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Então, ele era um efraimita por causa, talvez, só da região onde ele morava. Mas a família dele era uma família de sacerdotes. Então, não era uma família qualquer, era uma família de sacerdotes. E é muito interessante como o texto coloca isso. Então, ele está colocando a gente no tempo e no espaço. É nessa região, e é uma região simples, de uma família normal. Eucana não era um cara rico, um cara famoso. Quem era Eucana? Sei lá quem era Eucana. Era só um cara de uma família sacerdotal que morava numa região remota, longe de tudo, longe de palácios, longe de tronos. E é muito interessante como Deus gosta de mostrar essas coisas, né? E ele vai começar o livro da fase, uma das principais fases da história de Israel, contando a história de um homem que ninguém conhece, de uma região que ninguém dá importância, porque é daí que Deus tira as grandes coisas. Deus não precisa de palácios, Deus não precisa de grandes homens, Deus precisa de pessoas que se dedicam a Ele. Então, aqui já vem a nossa primeira lição. Essa é a cena que Deus nos mostra. E aí quando a gente pensa, né, Deus não depende de centros de poder. Então a gente pode pensar até na nossa comunidade aqui. A gente é uma comunidade pequena. E isso é um empecilho para Deus? Não. Mas quem que eu sou? Ninguém me conhece, eu não sou ninguém. Quem era Eucana? Não sei. Ninguém sabia quem era Eucana. Mas Samuel foi filho dele. E o cara que desencadeou vários acontecimentos na história de Israel. Então, a história, né, a história da redenção e a história que Deus escreve através das nossas vidas não depende de quem nós somos, da família importante que a gente é, do status que a gente tem, da cidade onde a gente mora. Não, depende do próprio querer de Deus. Então isso é um consolo para nós. A gente não tem que ser alguma coisa. A gente simplesmente tem que deixar Deus usar a gente.
E aí ele vai escrever a história. Mas a história aqui não para no mapa. Então, ela entra na sala de estar da casa. Então agora, pensa na cena, né? A cena começa lá mostrando a região, a família, e agora dá um close dentro da casa de Eucana. E aí é o verso 2 lá. Então Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E a gente vai ver aqui que, em vários lugares das Escrituras, a gente vai ver a narrativa de vários casamentos poligâmicos. E aí, o que mostra? Que Deus, tudo bem, vocês querem fazer assim, beleza. Mas não é o ideal. Toda vez, a gente vai ver, toda vez que tem uma narrativa bíblica, onde aparece 2 ou mais mulheres de algum homem, tem confusão, é ou não é? E é o que a gente vai ver no texto. Tá? Então, deixa muito claro lá Gênesis: deixará o homem, os seus pais, e se unirá a uma mulher. Por quê? Juntou com 2, vai dar problema. 3, 4 e só problemas aumentando. Tá? Então a gente tem que, porque muita gente olha, tá vendo? Então, eu posso ter 2 mulheres. Tá. Não é o ideal. Deus falou, tá, vocês querem fazer, faz, mas vai dar problema. Então, e aí quando chega nesse texto, desse verso 2 aí, vai mostrar uma coisa muito interessante. Então, a Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filhos, Ana não. E a gente sabe que nesse período da história, não ter filhos era um grande problema. Então o texto já nos mostra um drama da família aí. Eucana lidando com 2 mulheres, que uma tinha filhos e a outra não. E vai falar que ele amava Ana. Mas é interessante que ele não fala que ele amava Penina, não? Mas Penina tinha filhos, o que era importante para continuar a história dele. Mas ele amava Ana, só que ela não tinha filhos. A gente vai ver que isso acontece em vários momentos da história. Com Jacó aconteceu a mesma coisa, com Abraão. E aí quando a gente pensa nisso, nessa frase curta aí, Penina tinha filhos, Ana não. Vai mostrar o drama que ele tinha nessa casa. E como eu falei, né, até o título da nossa mensagem, né? Lágrimas em Siló, a dor de Ana, a dor de Israel. Porque Deus aqui está nos contando a história de uma família. Mas o paralelo com Israel está presente o tempo todo. Israel, a esposa do Senhor. Que, nesse momento, se a gente pensar, né, vocês já leram Juízes, né, o livro que vem antes. Caos total. E o juiz fala, e cada um fazia o que bem queria, porque não tinha rei em Israel. Então, era bagunça. Se a gente lê o livro de Juízes, para mim, eu acho que é uma das piores narrativas que existe na Bíblia, tem Juízes. É maldade correndo solto, estupro, é tudo de ruim que você pode imaginar na humanidade, está lá em Juízes. E quando você termina de ler Juízes, você pode pensar, o que Deus vai fazer com isso? Deus vai desistir desse pessoal, né? Porque não tem como. Olha isso. E aí começa a narrativa aqui de 1 Samuel. Porque vai mostrar que Ana era estéril, assim como Israel estava estéril. Israel não produzia frutos nenhum para o Senhor. Deus continuou amando Israel, como Eucana amava Ana. Mas Ana não tinha filhos. Deus amava Israel. Israel não produzia frutos. Não dava nada para Deus. Só problema. Esse era Israel. Então, o paralelo entre Israel e Ana a gente vai ver o tempo todo aqui. Então, esse drama de Ana vai cobrir o drama de Israel. Tudo bem? E a gente pode pensar em muita coisa aqui quando a gente olha para a família, né? E aí trazendo um pouquinho para a gente isso, né? Muitos dos nossos dramas começam na nossa família, ou não é? Com os nossos pais, com os nossos filhos, com esposas, maridos, né? E é interessante que o texto aqui, ele não vai consertar a cena, ele vai deixar o drama correr solto ali. Ele quer que a gente olhe para o drama de Ana, para o drama dessa família, para o drama de Eucana. E a gente vai entender que, mesmo pessoas feridas, né, Deus pode fazer algo impressionante através de pessoas feridas. Então, se você é uma pessoa ferida, por motivos diversos,
Não pensa, então eu não tenho como Deus me usar, porque eu tenho problemas. Não, Deus vai pegar pessoas com problemas para usar. Tá? Então, já uma aplicação rapidinha para nós aqui. Mas aí continua o verso 3. Continua ainda falando dessa família. E vai falar dessa viagem que eles saíam lá da região montanhosa de Efraim para ir até Siló. Por que Siló é importante? Siló é o lugar onde estava o templo do Senhor, a arca, que consistia na presença do Senhor. Então, todo ano, o texto nos diz que Eucana pegava a sua família e subia até Siló para oferecer sacrifícios, como Deus tinha instruído. E ainda vai falar que nesse lugar aí estava lá Eli era sacerdote com seus filhos, Hófni e Finéias. Por enquanto não fala nada, mas quando chegar no capítulo 2 a gente vai conhecer um pouquinho mais desses personagens aí. E a gente vai ver que eles eram bem ruins, péssimos sacerdotes, que faziam tudo errado na casa do Senhor. O culto estava totalmente transfigurado, estava deturpado. O culto ao Senhor já não existia de verdade. Mas olha que interessante, como Deus mostra essa família, mostra Eucana, que tinha um problema na sua família, uma família ali com conflitos, mas todo ano ele subia para oferecer o sacrifício ao Senhor. Então a gente vai perceber, uma família com problemas, uma família ferida, mesmo assim ele não deixava de adorar ao Senhor. Mas o culto lá em Siló estava deturpado. Não tem problema. Então pensem em Eucana agora. Eu com a minha família vou até lá e vou oferecer sacrifício ao Senhor. Não importa que Eli é um sacerdote problemático, que os filhos dele são mais problemáticos ainda, que o culto ali está todo com uma corrupção instaurada. Eu vou à casa do Senhor oferecer o meu sacrifício. Quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vê, a igreja do Senhor está deturpada. É ou não é? Olhando de uma visão macro, a igreja do Senhor no mundo está corrompida. E aí o que a gente vai fazer com isso? Eu vou continuar indo à casa do Senhor e oferecendo a minha adoração ao Senhor, porque a minha adoração não depende das outras pessoas. Depende da minha percepção de quem Deus é e do que eu quero oferecer ao Senhor. Pelo que Ele me proporciona. Por que eles iam oferecer o sacrifício a Deus? Por causa do perdão dos pecados. Eucana e sua família se percebiam como pecadores necessitados da graça do Senhor. Ele falou, então eu vou até o Senhor porque eu preciso do Senhor. Eu não preciso dos sacerdotes. Eu não preciso do que eles estão fazendo lá. Eu preciso do Senhor. E Siló representava a presença de Deus. Então eu vou até lá. E aí isso traz para a gente. A igreja está corrompida? Sim. Mas Deus não. E a gente vai continuar firmes, indo à casa do Senhor, permanecendo na comunidade dos santos, porque isso é a presença de Deus. Deus habita no meio do seu povo. E por mais que a igreja esteja corrompida, Deus não está. E eu não vou à casa do Senhor, eu não pertenço ao culto ao Senhor, eu não ofereço adoração ao Senhor por causa das pessoas que estão lá. Eu ofereço por causa do Deus que me resgatou, que me salvou. Amém? Então, isso traz a aplicação para a gente. Em épocas ruins, o povo fiel não abandona a adoração. Tudo pode estar ruim na nossa vida, mas a gente não pode abandonar a adoração. A igreja pode estar ruim, o culto pode estar ruim, a adoração corrompida. Nós não vamos deixar a adoração. Nós vamos à casa de Deus. Porque se reconhecemos quem Deus é, como Eucana e sua família fazia aqui, então nós vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? E aí no momento eles, então pensa, todo ano, então na que eles vão lá, né, cultuar a Deus, e aí o nosso narrador aqui vai focar numa cena que acontecia aqui. Então pensa, como que funcionava o sacrifício? A família subia, oferecia o sacrifício ao Senhor, e aí eles comiam daquele sacrifício. Era uma refeição. Não é à toa que a nossa ceia é uma refeição. Percebe? Tudo, a Bíblia conecta tudo, nada é ponta solta. Então era uma refeição. Então eles ofereciam o sacrifício e a família sentava
para fazer uma refeição. E o texto nos diz aqui que então Eucana dividia as porções. Então pensa nas famílias como era naquela época. Não era família pequenininha, né? A gente não pode pensar que era Eucana, Ana, Penina e 2 filhos no máximo. Tinha vários filhos ali. O texto não diz quantos, mas devia ter uma criançada, adolescentes. Aí tinha lá os parentes que ia todo mundo junto. Era uma galera que ia para oferecer o sacrifício. E aí sentava na mesa e Eucana repartindo. Pensa num almoço de domingo de família, ou de fim de ano, quando junta aquela família toda. É aquela falação, aquela bagunça. E era isso, a gente tem que pensar nessa cena. Reunião de família, aquela alegria, todo mundo, estamos em Siló, oferecemos sacrifício ao Senhor, que maravilha, todo mundo junto aqui, agora comendo dessa refeição. E aí, o texto nos diz que Eucana dava uma porção dobrada para Ana. Então ele dava mais para ela. Por quê? Porque ele amava ela e ela não tinha filhos. Então ele tentava compensar a falta dos filhos, dando uma porção dobrada de refeição. Então, pega 2 bifes para você. Né? Porque já que você não tem filho, você pode comer mais um bifinho. Uma sobremesa a mais para você. Né? E aí pensa na cena. E aí eu quero que a gente pense nessa cena. Toda a família, está lá a Penina, está a Ana. Eucana distribuindo a refeição, ele chega para Ana, então, uma porção extra para você. O melhor bife é seu. Né? O corte mais bonito aqui é seu. Né? A sobremesa que tem esse morangão em cima é sua. Né? Como você acha que Penina se sentia? Lembra? Confusão no casamento. Por quê? 2 mulheres. E o texto diz que ele amava mais Ana. Então, pensa a proteção toda de Eucana com Ana. E aí Penina ficava lá. E aí, só que Penina tinha filhos. E aí, de novo, quero que a gente imagine essa cena. Está lá aquela criançada. E pensa, criança. Chega para Penina, mãe, a tia Ana não tem filho? Normal de uma criança perguntar isso. E os filhos da Ana? Não tem? E aí, Penina, muito legal. Então, Ana, você não tem filho, né? Dá aquela cutucada. Porque, tem aqui 5, sei lá quantos. Você tá aí já há anos e nada, né? Pensa no... Conhece esse tipo de gente? Então, essa é a lâmina da língua, né? Então, essa é a nossa cena 5 aqui. Né? Quando a gente chega mais próximo, e aí a gente vai ver esse conflito agora, dentro do casamento de Eucana. E é interessante quando a gente pensa nisso daqui. Né? E o texto vai nos dizer que por que Ana não tem filhos? Por causa do acaso? Porque o universo não quis. Não, o texto é muito claro. O Senhor deixou Ana estéril. E olha como o texto só mostra isso. O que é importante de entender aí? Aqui está falando da providência de Deus. Deus fez isso com ela. Por quê? Deus queria castigar Ana? Não. Deus simplesmente tinha um plano com Ana. E aí a gente tem que entender coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Ana entendia? Não. Sofria? Muito. O texto diz aqui que ela ficava sem comer. Ela não queria nem comer, que é uma tristeza profunda. Isso é depressão. Ela tinha depressão por causa da situação em que ela estava. E toda a situação foi gerada pelo próprio Deus. Fala, Deus é mau? Não. Deus tinha um plano. E aí, a gente tem que olhar para a nossa vida. A gente sofre. A gente passa situações que a gente não entende o porquê. Deus sabe. E Deus está no controle da história. Sempre Deus está no controle da história. Tá? E aí quando ele afirma que o Senhor fechou a porta do ventre de Ana, ele tinha um plano. E a providência de Deus, ela está presente o tempo todo. A gente não pode esquecer disso. Em momento nenhum, Deus perde o controle da nossa vida. Nunca. A situação pode estar fora do controle para a gente. Para Deus, não. Ele continua sendo Deus. E aí a gente vai associar com isso. A situação estava ruim. Eucana ia todo ano oferecer sacrifício ao Senhor. Eucana não esquecia quem Deus era.
A família não esquecia quem Deus era. E a gente vai ver que Ana também não esquecia disso. Ela estava numa tristeza profunda, mas ela sabia quem Deus era. Ela continuava crendo em Deus. E a gente precisa continuar crendo em Deus. Por mais que a situação esteja fora do nosso controle. Que a gente não entenda por que isso está acontecendo. Deus sabe. E quando a gente pensa em providência de Deus, que a gente fala muito da providência. E a providência só quando coisa boa que vem. Não, a providência é tudo. Deus providencia tudo. Tudo à nossa volta. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Ou seja, é uma coisa tão insignificante para nós, mas para Deus não é. Então pensa nas nossas fraquezas, nas nossas dores. Deus sabe tudo. Ele não deixa passar despercebido. Não acontece Deus olha, nossa, aconteceu isso, nem vi. Aquela pessoa está sofrendo assim, eu nem tinha percebido. Não, com Deus não acontece isso. Deus sabe de cada uma das nossas dores, de cada um dos nossos sofrimentos, dos nossos anseios, das nossas angústias. Deus conhece. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhecia a vida de Ana. Mas, às vezes a gente está no meio disso tudo, e aí nós temos pessoas insensíveis, ou, como era a Penina, não era uma pessoa insensível, era uma pessoa maldosa. Ela cutucava de propósito, certo? E aí quando a gente vê essa atitude de Penina, é um pecado, né? E é um pecado religioso, que é muito atual. Fala, nossa, tem pessoas que fazem isso? Isso acontece, né? Isso acontece muito, isso eu queria pensar com vocês, que é como o texto nos mostra. Onde que isso acontece? No meio do culto. No meio do ambiente, onde pessoas feridas deviam ser confortadas. E o que acontece? Ana está ferida, e Penina vai lá e cutuca a ferida, em vez de confortar. Isso acontece, infelizmente, no meio da igreja. E por isso que é muito atual o nosso. Como comparações espirituais. Você já compartilhou de alguma dificuldade sua, um problema que você está passando, e aí a pessoa fala, aquela pessoa está melhor porque ela ora mais que você, né? Alguém já falou isso para você? Você devia orar mais. Você não lê tanto a Bíblia, por isso que está passando por isso. Ou então tem aquela coisa, né? As comparações. Não sei quem lá é muito mais usado por Deus que você. Porque ele é muito mais espiritual. Comparações familiares. Isso acontece muito na igreja também, né? Porque meus filhos não fazem isso, os seus fazem. Né? Já viu esse tipo de comparação? Comparação de sucesso. Eu fiz isso, eu alcancei. Hoje, então, em épocas de redes sociais. Né? Não, porque eu faço, eu realizo, eu aconteço, eu sou. Quem você mesmo é? Você não fez nada, né? Comparações. Né? E essas comparações acontecem, inclusive dentro da igreja. Pensa, acabou o culto, né? Depois da palavra do Senhor, de cantarmos juntos, aí começa a conversa pós-culto. Então, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, Deus tem me abençoado. E legal contar as suas bênçãos, mas a gente tem que ser sensível, que às vezes a pessoa para quem a gente está contando não está passando pelas mesmas bênçãos que a gente, e as nossas comparações começam a colocar aquela pessoa mais para baixo. Então Deus não está me amando muito não, porque a vida não está boa para mim não, para mim está ruim. A igreja é o lugar de conforto. Quando a gente vai contar as nossas bênçãos, os nossos testemunhos, tem que ser para abençoar, trazer força, coragem e perseverança, encher o coração dos nossos irmãos de fé, não tirar a fé do coração deles. Porque você está passando isso, porque Deus, você está pecando, hein? Eu acho que você está em pecado. Se Deus não está te abençoando, como Ele está me abençoando, eu acho que você tem um problema. Você não está orando tanto. Né? A gente sempre tenta achar um problema na vida da pessoa quando ela está passando um problema, uma dificuldade. Você está doente? Falta de fé, hein? Você não tem fé suficiente. Você não está orando o suficiente. Você deve estar em pecado.
E como que uma pessoa assim se sente? Você já está sofrendo por causa da sua doença. Aí alguém chega, é pecado. Fala, poxa, já está difícil demais. Agora vem falar que eu sou um pecador e não sei nem o que eu estou fazendo. Não sei nem. Aí a gente chega para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? E às vezes a gente não tem que fazer nada. É Deus trabalhando com a gente. Deus tem um outro propósito. E aí é só continuar buscando em Deus. Como a gente vai ver que foi o que Ana fez. Então, a língua, aqui ela pode destruir a comunhão. Lembra que a gente estudou lá em Tiago 3? A língua ela é mortal às vezes. E é o que Penina está fazendo. Então a gente vai ver uma aplicação já de Tiago 3, que a gente acabou de Tiago, aqui em 1 Samuel. Olha o que a língua pode fazer. Porque aí, pensa, se até Ana tinha ali algum momento de alegria, porque estava ali na casa do Senhor, Penina estragava o ambiente. Com palavras reais. Ah, você não tem filhos, o Senhor fechou seu ventre. Ó, o Senhor não está gostando de você, não. Quando o ambiente devia ser o contrário. Estamos aqui na casa do Senhor. Ô, Ana, aqui é o lugar de você encontrar a bênção do Senhor. Estamos na presença de Deus. Vamos orar juntas? Não, não tinha isso. Não tinha orar junto. É cutucar, é tirar sarro, é comparação. É mostrar que Penina era muito melhor do que Ana. Então, a casa de Deus, e aí trazendo uma aplicação para a gente aqui, ela precisa ser um lugar seguro para os aflitos. Quantas pessoas aflitas não tem no nosso meio? E como que a gente lida com isso? Com cuidado, com preocupação, ou só mostrando quem nós somos? O que Deus tem feito por nós? E até como a gente falou lá também em Tiago, né? A gente não quer nem mostrar as nossas fraquezas. A gente só quer mostrar o que Deus está fazendo de bom, né? E aqui é o lugar onde a gente pode mostrar as nossas fraquezas. Porque aqui é cheio de pessoas fracas. Cheio de pessoas que sofrem. É ou não é? Se a gente começar a perguntar aqui, todo mundo tem um sofrimento. Todo mundo tem uma coisa para... acho que todo mundo aqui tem uma bênção para contar. Que se a gente perguntar, Deus não tem feito nada na minha vida. Alguém pode falar isso? Não. Todo mundo vai, não, porque o Senhor tem feito isso. E todo mundo vai ter uma dificuldade, uma dor. Essa é a realidade do povo de Deus. Essa é a realidade. Deus não pode mudar isso? Pode, mas Ele está ensinando a gente. Lembra? A gente estudou em Tiago. As provações são constantes na nossa vida, porque Deus está o tempo todo nos ensinando. Isso é amor de Deus. É cuidado de Deus. E a gente vai ver, a gente passa provas, vence uma, vem outra. Mas o Senhor está sempre com a gente. E isso a gente não pode perder de vista. Como Deus estava ali com essa família. Deus estava com Ana. Deus fechou o ventre de Ana, na providência dele, mas Ele estava ali, cuidando dela. O plano de Deus já estava escrito desde a eternidade. Ana não sabia, a gente não sabe. Mas o plano já está escrito desde a eternidade. Tudo que a gente está sofrendo, Deus já sabia. E Ele tem um plano com isso. E aí, a gente tem que chegar, né? Já estou adiantando aqui, mas a gente vai ver que Ana chega com as suas dores diante de Deus. Ela chora diante do Senhor. E o Senhor ouve o clamor de Ana. O Senhor ouve o nosso clamor. Tá? Mas eu não quero me adiantar aqui, que isso é assunto para o próximo episódio. E aí, então, o narrador, né, vai levar a gente aqui para um outro diálogo, né? Que está no verso 8. Mas eu queria falar um outro verso aqui, que está lá em Romanos 12, 15, né? Que é: chorai com os que choram. É alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o papel da igreja. Deus nos chamou para isso. Amém? Então, o lugar do culto, ele é um lugar de alegria e é um lugar de chorar com os que choram. Tá? Mas vamos lá para o verso 8. Aí vai num diálogo. Então pensa na cena, de novo. Está lá aquela refeição. Eucana distribui, dá uma porção a mais ali para Ana. Penina dá aquela cutucada. Ana começa a chorar. Não quer mais comer. Entra em tristeza profunda. E aí Eucana percebe. Então a gente vai ver Eucana aqui. A gente não pode nunca olhar Eucana como um vilão, um mau marido. Muito pelo contrário. Ele amava Ana. E ele percebe a tristeza de Ana. Ele não é um marido que não percebe nada.
né, que tem muitos por aí. Ele percebe. E ele chega: por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Uma coisa importante da gente ter, e aí trazer, a gente vai fazer uma aplicação aqui, tanto como ele está falando do ambiente igreja, perceber as pessoas, olhar para as pessoas. Quantos no nosso meio estão com o semblante abatido e a gente lida como se não fosse nada? Ou, e aí eu quero dar uma cutucada em vocês, né? Quantas vezes a gente já não viu alguém abatido no nosso meio? Eu nem sei porque está assim, né? Deus é tão bom. Quem nunca pensou isso quando ouviu um irmão triste? Eu não sei porque está assim. Está aqui na igreja e está com essa cara aí. Quando o nosso papel é: por que você está assim? O que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? Eu posso orar por você? Quer conversar? Esse é o nosso papel como igreja. Então, essa postura de Elcana é a postura que nós temos que ter como igreja. E ter na família. Né? E aí, maridos, esposas, pais, filhos. Né? O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está chorando? Por que você está assim? E encarar esses problemas, né, como reais, não como milindres. Né? Não sei porque ele está com essa cara. Não tem motivo nenhum para estar assim. Será que não? A gente não conhece o coração das pessoas. Né? E aí, a gente tem que ter essa sensibilidade, como Elcana teve. Só que é engraçado, porque o diálogo continua. Ele olha para Ana e ele fala: por que você está chorando? Por que você está tão triste? Por que você não come? Né? E aí, ou ela fala, ou ele já sabe, né? O texto não diz aquele que ele já emenda na frase, mas ele sabia que a tristeza de Ana é porque ela não tinha filhos. Ele ouviu a conversa, ele ouviu que Penina falava para ela todo ano. E aí, qual que é a solução que ele apresenta? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Então pensa, aqui é uma situação muito diferente. Mas pensa se você está numa situação como Ana, sua grande aflição, não tem filhos. A Penina lá, a outra esposa do seu marido lá, cutucando você porque você não tem filhos. Ou seja, você, para aquela sociedade, uma mulher inútil, que não alcançou o objetivo de vida. A gente tem que pensar que é isso que simboliza para Ana. Ela não alcançou nada na vida. Porque o objetivo da mulher era dar filho ao seu marido. Ela não conseguiu isso. Ou seja, para que Ana serve? Para nada. É assim que ela sentia. Quantos de nós não tem essa percepção? Eu não sirvo para nada. Minha vida não chegou em lugar nenhum. Né? Eu sou um fracasso total. É isso que Ana estava sentindo. E aí, tristeza profunda. E aí, essa tentativa de consolo de Elcana aqui é o que muitas vezes a gente faz. Quantas vezes a gente já não conversou com uma pessoa que abre o coração e fala: não, porque eu estou passando por isso, eu não alcancei isso, eu me sinto um fracasso por causa disso. E a nossa resposta qual que é? Mas pensa que tem gente muito pior. Porque eu estou com problema financeiro. Tem gente que está passando miséria. Não, porque eu estou doente. Tem gente que está na cama, no leito de morte. Nossa tentativa de consolar alguém é mostrando uma situação pior, como: você não está tão ruim assim. Só que para a pessoa que está passando, ela está na pior situação. É o que ela está sentindo. E Elcana não teve essa sensibilidade. Ele percebeu que ela estava triste. Por que você está chorando? Por que você está triste? Mas olha para mim, olha o marido que você tem. Para que você quer filho? Você já tem eu? Ele coloca ele como a solução dos problemas dela. E quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Né? A gente se coloca como a solução dos problemas, ou mostrando uma solução que não existe. Né? A gente chega para um irmão: mas Deus já te deu tanto. Por que você está chateado assim? Porque está faltando alguma coisa? Só que para quem está sentindo a falta, não é que a pessoa não reconhece o que Deus fez. Simplesmente está doendo, está difícil. Uma coisa que a gente... mas o que importa é que você tem saúde, né? Quantas vezes a gente já não ouviu esse negócio? Pelo menos você tem saúde. Mas a minha dor está em outro lugar. Não significa que o fato de eu ter saúde resolve todos os meus problemas. Não.
Mesma coisa, eu estou doente, mas pelo menos você está bem financeiramente. E resolve o meu problema? Não. É só a gente ver quantos milionários aí que dariam todo o seu dinheiro para a cura e não alcançam a cura. É a dor deles. O que adianta ter tanto dinheiro? Nada. Então, e como você pode chegar para um cara que é milionário e falar, mas está reclamando do quê? Você mora numa mansão, tem dinheiro para fazer o que você quiser, agora está reclamando que está doente? Estou doente. Né? Ou então, pode ser dores diversas. A gente não conhece, né, como está doendo no coração das pessoas. Então a gente não tem que tentar resolver o problema delas mostrando um outro lado. É entendendo e orando junto. Esse é o nosso papel como igreja. Não tentar mostrar um cenário melhor, porque para a pessoa não vai ter cenário melhor. Não existe. Nós que já passamos por dores profundas, a gente sabe, existe algum cenário melhor que a gente consegue enxergar? Não. A gente está enxergando o fundo do poço, é só o que a gente enxerga. E aí alguém tem que descer no fundo do poço com a gente. E não falar, peraí, olha aqui, está tudo bem aqui. Ó. Não está tudo bem. Então, Eucana mostra, ele se mostra, né, que ele, na verdade, ele não é, no final das contas, um bom marido. Porque ele não consegue, ele tenta ser um bom marido, mas ele não consegue. Porque ele não consegue resolver o problema dela. Assim como, e é o que a gente tem que entender, as nossas dores nunca vai ser um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, que vão resolver nosso problema. Não vai ser um bom pastor. Esse pastor dessa igreja é legal, tá? Não vai ser nem a igreja. Quem que é a solução das nossas dores? Deus, Cristo. Então, quando a gente olha aqui para essa frase de Eucana, né, ele tentava ser o apoio emocional de Ana, mas nem isso funcionava. Ele tentava se mostrar como a solução dos problemas de Ana, e ele não era. Mas aí o nosso texto já vai apontar para aquele que é a solução. Porque toda a história, como eu falei, a narrativa aqui vai apontar para a vinda de Cristo. Porque aqui vai mostrar a ascensão do reinado de Davi, que é o antecessor de quem? Jesus. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era o mais legal? Não, porque ele estava mirando em Jesus. Então, tudo que a gente vai ver aqui na história narrada no livro de Samuel é olhando a vinda de Cristo. Sempre. A gente não pode tirar Cristo da equação aqui em momento algum. Todo o acontecimento que teve aqui, nessa narrativa histórica, é mirando a vinda de Cristo. E aí, quando Eucana se mostra dessa maneira, tentando ser a solução, o texto está nos dizendo, um homem comum, por mais que ele seja legal, por mais que ele seja bondoso, que ele amava Ana, não é a solução. Só existe uma solução. E aí, isso aqui a gente pode estender. Vai vir um rei ruim, Saul. Vai vir um rei bom, Davi. Comete um monte de bobagem. Não é o rei ideal. O rei ideal ainda está por vir. Israel está passando uma dor cruel. Não é Davi que vai resolver o problema de Israel. É Jesus, o Rei dos Reis. E é isso que o texto vai nos mostrar. Davi resolve alguns problemas, mas não resolve o problema de Israel. Que a gente vai ver. Depois da morte de Davi, o que acontece? A gente estudou lá, exílio do povo de Israel. Por quê? Porque se afastaram de Deus. E o problema, então, não era só um rei terreno bom, era a vinda do Rei dos Reis. É isso que Israel precisava, é isso que nós precisamos, da presença de Cristo. E a gente tem que entender que Cristo não é um apoio emocional para nós. Ele não é uma âncora emocional, ele é a nossa pedra angular. É onde a gente edifica a nossa vida. É sobre ele. E uma vida edificada sobre ele é que a gente precisa. Não de um apoio. E aí, quando a gente... Até a família aqui está em Siló oferecendo um sacrifício. Esses sacrifícios já vão apontar para o sacrifício maior, o sacrifício de Cristo. O sangue do Cordeiro que cobre os nossos pecados.
Então, o consolo final de Ana não vai ser a porção dobrada na mesa, né? Mas é ser recebida pelo próprio Senhor. E a gente vai ver na frente, quando ela ora e ela tem a resposta do próprio Deus. Deus resolve o problema dela. Então, mostrando, e é interessante, porque ela precisa de um filho. E é um filho dado pelo próprio Deus. Percebe o paralelo com o filho que foi dado? O filho que nos foi dado, Cristo, né? Que veio de uma mulher virgem, mostrando o poder de Deus. Então, são vários paralelos que a gente vai ver entre Ana, Maria, entre Ana e Israel, Ana e nós. É Deus consolando, Deus dando o maior presente, dando a solução final. E aí a gente vai ver aqui, né, esse verso 8 aí, né, mostra, no nosso trecho aqui, até o verso 8, não tem a conclusão do drama. A gente parou aqui, com Eucana falando essa frase, eu não sou eu melhor para você do que 10 filhos? E eu fico pensando na cara de Ana para ele. Consegue imaginar? Ela lá chorando. Por que você está chorando, Ana? Eu não sou melhor que 10 filhos, só... Que vou falar o que para esse cara agora? Que é como a gente se sente quando as pessoas às vezes falam frases desse tipo para nós. E o texto termina assim, né? Depois vai ter o desenrolar da história, mas a nossa perícope aqui termina dessa maneira, deixando o drama no ar, mas mostrando que Deus, Ele está no controle da situação. Então é como se Deus estivesse mostrando para a gente aqui: está vendo o que eu estou vendo? Né? É uma mulher esmagada dentro da minha casa. E é aqui que eu vou começar a história. Olha o close, né, que o nosso narrador traz. Ele mostra uma região desconhecida, uma família com problemas, mostra um drama de uma mulher, de um marido que ama ela, mas que não consegue resolver o problema. E é daí que Deus vai começar a grande história de Israel. E a grande história da redenção, porque, como eu falei, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que está começando aqui. Então Deus pega uma mulher de uma família desconhecida, sem importância alguma, uma mulher com uma dor profunda, com um drama profundo, uma angústia profunda, uma depressão profunda, desprezada, com um marido que até ama ela, mas não consegue resolver o problema, e fala: é aí que eu vou começar a história. Então a gente vê como Deus gosta de ironias. Ele gosta de pegar pessoas totalmente improváveis para escrever uma grande história. Então isso traz para nós como igreja, traz para a gente como indivíduo. Quem somos nós? Ninguém. Mas Ana também não era. Mas eu tenho grandes problemas. Ana também tinha. E é aí que Deus começa. Deus pega pessoas problemáticas para construir grandes histórias. Então, isso é um alívio para a gente, né? E um incentivo para nós. E aí, para a gente concluir aqui, então, né, quero pensar em quatro pontos aqui, né, que Deus começa a sua renovação sempre em lugares pequenos e vidas comuns. Deus nunca vai pegar grandes pessoas para começar grandes coisas. É só a gente olhar para a história, não só para a história bíblica, mas para a história da igreja. Grandes personagens da história da igreja, pessoas que foram usadas para transformações de cidades, de igrejas. E quem eram essas pessoas? Ninguém de importância, mas que se tornaram importantes pelo que Deus fez através delas, não porque elas eram importantes. Que a providência de Deus nem sempre vai apagar as nossas lágrimas de imediato. Mas o que a providência de Deus garante? Que as lágrimas não são o fim. E aí, quando a gente pensa na providência de Deus, às vezes a gente vai sofrer até o nosso último dia aqui. Às vezes a nossa dor, a gente vai carregar ela até o último dia. Mas a gente tem a promessa: naquele dia, todas as lágrimas serão enxugadas. Sem exceção. Não vai mais ter lágrimas derramadas. A morte vai cessar.
a tristeza vai cessar, o pecado vai cessar, não haverá mais escuridão, não haverá mais o caos. Então, a providência de Deus, ela trabalha hoje e no futuro. Então, mesmo sofrendo hoje, vamos manter os nossos olhos no futuro. Deus não esqueceu da gente. Deus não passa despercebido pelos nossos problemas e angústias. Ele está vendo. E Ele tem a solução. Se não é uma solução hoje, a solução é na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é garantido. Deus tem a solução. E a comunhão do povo de Deus ela é importantíssima para a gente manter viva a fé entre nós e a esperança. O ambiente da casa do Senhor é um ambiente de aconchego, de cuidar dos aflitos, de cuidar daqueles que sofrem. Como eu falei, todos nós temos uma dor e nós precisamos uns dos outros. O Senhor deixou a igreja para isso. A igreja não é só para a gente vir aqui cantar junto não, é cuidado mútuo, porque nós somos o corpo de Cristo. A gente fala que Cristo é o nosso consolo, então a igreja é quem Deus usa para consolar o seu próprio povo. Então nós temos que vir aqui para ser consolados e para consolarmos. Mas lembrar que o consolo humano tem limite. Só Deus é o consolo final. Tá? A gente nunca pode esquecer disso. Tá? E aí eu queria, para a gente finalizar mesmo, pensar aqui nesses 3 personagens que aparecem na nossa história: Ana, Penina e Eucana. E às vezes a gente é uma mistura dos 3. Às vezes a gente é um pouquinho mais de um do que do outro. E Ana, as pessoas que sofrem. Acho que todos nós temos algum sofrimento aqui, sem exceção. Alguns mais, outros menos, alguns mais afetados, outros menos afetados, mas todos nós temos dores. Todos nós estamos cercados de pessoas com dores. É Penina. O que a gente faz com isso? A gente usa a comparação, a gente tenta mostrar que a gente é melhor, a gente tenta apagar as nossas dores perto das pessoas para que elas não vejam a nossa dor. A gente cutuca a dor, a ferida das pessoas, ou a gente tenta ser um consolo, como Eucana foi. E aí é o terceiro personagem. A gente pode ser como Eucana, pessoa que percebe, que olha, que sente a dor do outro, mas que ao mesmo tempo também não tem a sensibilidade suficiente para mostrar Deus. E esse é o nosso ponto. Então nós temos que ser como Eucana, que é sensível à dor, mas não parar nos limites humanos. Ficar com... Não, mas tá vendo? Não precisa sofrer, não vai ficar tão triste assim. Sua vida não é tão ruim. Não, é mostrar, estou sofrendo com você. Vamos juntos a Deus, porque Deus é a solução. Deus é a solução final. Eu não posso tentar ser a solução de ninguém, você não pode tentar ser a solução de ninguém. Às vezes a gente na nossa família tenta ser a solução, né? Tentar resolver os problemas. E não vai resolver. Só Deus resolve. E a gente só tem que estar lá e ser um instrumento de Deus. Onde a gente está? Na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, seja onde for, ser um instrumento de Deus. Mas nunca se tornar o responsável pela solução. Não, a gente não é responsável. Deus é o responsável. E a gente pode ser um instrumento de Deus. Amém? E aí, a gente pode pensar, né, na providência, que eu acho que esse é o ponto central de tudo aqui. É Deus olhando para a história de Israel, olhando para a história de Ana, vendo um grande problema, e na verdade Ele está controlando tudo, Ele está no controle da história, e Ele mostra, eu sou a solução. Ele queria que Israel olhasse para Ele e visse Deus como a solução. Israel estava olhando para as pessoas. Então a gente vai ver, a gente quer um rei. A gente quer um rei assim, assim, assim. Eles começam a mostrar como eles querem o rei. A gente quer um rei como as outras nações. A gente vai ver isso mais para frente. E aí Deus queria que eles olhassem para Ele. Ele é o verdadeiro rei. O rei amoroso, o rei gracioso, o rei bondoso, que cuida dos seus filhos da melhor maneira. Amém? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Espero que vocês tenham realmente entrado nessa história aqui
Samuel, né, nessa narrativa, né, do reino em cena aqui. E como acontece quando a gente assiste filmes, sofrer com os personagens, né, entrar na dor dos personagens, entrar no drama dos personagens. E aí fica ansioso pelo próximo capítulo. E aí, como que vai ser? Tudo bem que a gente já conhece, a maioria aqui eu acho que já conhece a história de Ana. Mas perceber esses detalhes aqui, entrar na história do reino, aqui junto com o narrador aqui de Samuel. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e percebemos como o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem o controle da história, o controle das situações. Senhor, nós somos seres falhos, que vivemos nesse mundo caótico, vivendo situações complicadas na nossa vida, temos as nossas dores, os nossos anseios, nossas aflições. Senhor, que a gente possa perceber isso e colocar diante de Ti, sabendo que o Senhor tem o controle da situação, que o Senhor não se esquece de nós em momento algum, que a Tua misericórdia, o Teu cuidado e a Tua graça estão presentes o tempo todo. Senhor, que a gente não tire os nossos olhos do Senhor. Senhor, que a gente, como povo de Deus, a gente seja sensível à dor das pessoas, assim como a gente deseja que as pessoas sejam sensíveis às nossas dores, que a gente seja sensível à dor das pessoas, e que a gente aponte o Senhor, que a gente mostre e incentive a fé dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, que a gente nunca use a nossa língua para ferir, para machucar, mas que a gente use a nossa língua para abençoar as pessoas, para fortalecer a fé, para consolar, que a gente chore junto com os que choram, que a gente ria com os que estão se alegrando. Senhor, que a gente seja como o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Cristo é o sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições, porque passou tudo no nosso lugar. Senhor, a gente não é Jesus, mas nós somos o corpo de Cristo. Senhor, que a gente possa ter essa sensibilidade de ser usado pelo próprio Senhor Jesus como instrumento de consolo e de reconhecimento e da percepção das dores dos nossos irmãos. A gente não pode resolver o problema dos nossos irmãos, mas a gente está junto com o Senhor que pode. E a gente estender a mão, estender a oração, estender a afeição, o consolo. Senhor, usa-nos como igreja real. Que o culto seja sempre um lugar de cura para as pessoas, vendo que o Senhor é o Senhor da história. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.